Na pacata cidade de Porto Sereno, a jovem Clara vivia uma vida tranquila até aquela noite de lua cheia. Caminhando pela praia deserta após seu turno no restaurante local, ela avistou um objeto brilhante semi-enterrado na areia. Intrigada, aproximou-se e desenterrou o que parecia ser um antigo medalhão de prata. O objeto era peculiar. Um círculo perfeito com símbolos estranhos gravados em sua superfície. No centro, uma pedra negra e opaca refletia o luar de forma hipnotizante. Clara, fascinada, decidiu levar o medalhão para casa, sem imaginar as consequências dessa decisão. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a ocorrer. Objetos se moviam sozinhos em seu apartamento, sombras dançavam nas paredes mesmo sem fonte de luz aparente, e Clara passou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Em seus sonhos, via-se em uma floresta escura, perseguida por uma entidade sombria que sussurrava em uma língua desconhecida. Acordava sempre no mesmo ponto do pesadelo, suando frio e com a sensação de estar sendo observada. Clara tentou se livrar do medalhão, jogando-o no mar, enterrando-o no jardim, até mesmo tentando quebra-lo com um martelo. Mas toda manhã, o objeto reaparecia misteriosamente em sua mesa de cabeceira, intacto. Desesperada, ela procurou ajuda com Dona Celeste, uma senhora conhecida na cidade por seus conhecimentos em ocultismo. Ao ver o medalhão, a velha empalideceu e recusou-se a tocá-lo. "Minha filha", disse Dona Celeste com voz trêmula, "você encontrou algo que deveria ter permanecido oculto. Esse medalhão é um portal, um elo entre nosso mundo e outro, um lugar de escuridão e horror indescritível." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Como posso me livrar disso?" perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Celeste balançou a cabeça tristemente. "Não é tão simples, querida. O que quer que esteja do outro lado já notou sua presença. Está faminto, e não vai desistir facilmente." Naquela noite, ao voltar para casa, Clara sentiu que não estava mais sozinha em seu apartamento. Algo a observava das sombras, esperando o momento certo para se revelar. Os dias que se seguiram à visita a Dona Celeste foram um pesadelo crescente para Clara. O apartamento antes acolhedor tornou-se uma prisão sombria, impregnada por uma presença maligna que parecia crescer a cada hora. As paredes pareciam pulsar com vida própria, e sussurros ininteligíveis ecoavam pelos corredores nas horas mais escuras da noite. Clara mal conseguia dormir. Quando finalmente sucumbia ao cansaço, era arrastada para pesadelos cada vez mais vívidos e aterrorizantes. A floresta de seus sonhos tornou-se mais densa e hostil. Árvores retorcidas pareciam se curvar para agarrá-la, e o chão sob seus pés transformava-se em uma massa viscosa que tentava engoli-la. A entidade sombria que a perseguia em seus pesadelos tornou-se mais ousada. Já não se contentava em ficar nas sombras, avançando cada vez mais perto. Clara podia sentir seu hálito gélido em sua nuca, ouvir o arrastar de suas garras no chão da floresta onírica. Acordava gritando, encharcada de suor, com marcas de arranhões em seus braços e pernas. Marcas que não estavam lá quando fora dormir. No trabalho, seus colegas e clientes começaram a notar a mudança. Olheiras profundas marcavam seu rosto outrora radiante. Suas mãos tremiam ao servir as mesas, e mais de uma vez foi flagrada olhando fixamente para o vazio, murmurando palavras incompreensíveis. Marco, seu colega de trabalho e amigo de longa data, decidiu intervir. Após o expediente, convidou Clara para um café, determinado a descobrir o que estava acontecendo. "Clara, você não está bem", disse ele, segurando gentilmente a mão dela sobre a mesa. "Pode confiar em mim. O que está acontecendo?" Por um momento, Clara considerou contar tudo: o medalhão, os pesadelos, a visita à Dona Celeste. Mas como explicar o inexplicável? Como fazê-lo entender o terror que a consumia? Antes que pudesse responder, seu olhar foi atraído para um ponto atrás de Marco. Lá, refletida na vitrine da cafeteria, estava a figura sombria de seus pesadelos, observando-a com olhos que eram poços de escuridão infinita. Clara sufocou um grito, derrubando sua xícara de café. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. É só cansaço", mentiu ela, evitando o olhar preocupado de Marco. "Ando trabalhando demais, só isso." Mas Marco não estava convencido. Decidiu que manteria um olho em Clara, determinado a ajudá-la de alguma forma. Naquela noite, ao retornar ao seu apartamento, Clara encontrou o medalhão pulsando com uma energia sinistra. A pedra negra no centro parecia absorver toda a luz ao seu redor, criando um vórtice de escuridão. Com horror,
Clara percebeu que podia haver algo se movendo dentro da pedra, formas distorcidas e tentáculos que se contorciam, ansiosos para escapar. Desesperada, Clara decidiu que precisava de ajuda. Lembrou-se de ter lido sobre um professor de antropologia na universidade local, Dr. Ernesto Vidal, conhecido por seus estudos sobre artefatos antigos e ocultismo. Talvez ele pudesse fornecer algumas respostas. Na manhã seguinte, Clara dirigiu-se à universidade. O campus estava quieto, sendo férias de verão. Encontrou o escritório do Dr. Vidal no final de um corredor longo e mal iluminado. Bateu na porta, seu coração acelerado pela ansiedade e falta de sono. O homem que atendeu era a personificação do acadêmico excêntrico. Cabelos grisalhos desgrenhados, óculos grossos e um suéter puído coberto de manchas de café. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma inteligência aguçada. "Posso ajudá-la?" perguntou ele, sua voz rouca de quem passa muito tempo em silêncio. Clara hesitou por um momento, então tirou o medalhão do bolso. "Preciso de sua ajuda para entender isso", disse ela, estendendo o objeto. No instante em que o Dr. Vidal pousou os olhos no medalhão, toda a cor deixou seu rosto. Ele agarrou Clara pelo braço, puxando-a para dentro do escritório e fechando a porta com um estrondo. "Onde você conseguiu isso?" exigiu ele, sua voz tremendo de medo e excitação. Clara contou sua história, o encontro na praia, os eventos estranhos, os pesadelos. O Dr. Vidal ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sombrio. "Minha querida", disse ele finalmente, "você não faz ideia do que encontrou. Este medalhão é um artefato de poder inimaginável. E de um perigo ainda maior." Ele se levantou, indo até uma estante abarrotada de livros antigos. Após alguns momentos de busca frenética, retirou um tomo encadernado em couro negro. Folheou as páginas amareladas até encontrar o que procurava. "Aqui", disse ele, mostrando a Clara uma ilustração que era idêntica ao medalhão. "Este é o amuleto de Zarote, um artefato criado há milênios por um culto que adorava entidades de outro plano de existência. Eles acreditavam que poderiam abrir um portal para o reino dessas criaturas, trazendo-as para nosso mundo." Clara sentiu seu sangue gelar. "E eles conseguiram?" O Dr. Vidal a encarou com olhos cheios de pavor. "O culto foi destruído antes que pudessem completar o ritual. Mas o amuleto sobreviveu. E agora, após séculos, encontrou um novo hospedeiro." "Hospedeiro?" Clara repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. "Você, minha querida", respondeu o professor. "O amuleto escolheu você. E a entidade do outro lado, ela está faminta. Faminta por nossa realidade, por sensações, por vida. E não vai parar até conseguir cruzar completamente para o nosso mundo." Naquele momento, as luzes do escritório piscaram e se apagaram. Uma escuridão antinatural tomou conta do ambiente, e um frio intenso fez Clara tremer até os ossos. Do canto mais escuro da sala, veio um som, o arranhar de garras contra a madeira, o sussurro de algo se movendo nas sombras. Clara e o Dr. Vidal se viraram lentamente, seus corações acelerados de terror. Dois olhos brilhantes se abriram na escuridão, fixando-se neles com uma fome primordial e terrível. A coisa que Clara vira em seus pesadelos havia finalmente encontrado um caminho para o mundo desperto. E estava faminta. O grito de Clara ficou preso em sua garganta enquanto os olhos brilhantes na escuridão pareciam perfurar sua alma. O Dr. Vidal reagiu rapidamente, agarrando um frasco de sua mesa e jogando seu conteúdo na direção da criatura. Um clarão de luz azulada preencheu o escritório, acompanhado por um uivo inumano de dor e fúria. Quando a luz se dissipou, a presença maligna havia desaparecido, deixando para trás apenas o cheiro acre de ozônio e enxofre. "Sal consagrado e essência de sálvia", explicou o Dr. Vidal, ofegante. "Sempre mantenho por perto. Nunca se sabe quando será necessário em minha linha de trabalho." Clara tremia incontrolavelmente, incapaz de processar o que acabará de testemunhar. O professor a guiou gentilmente até uma cadeira, servindo-lhe um copo d'água com mãos não menos trêmulas que as dela. O que era aquilo?" Clara finalmente conseguiu perguntar, sua voz rouca. "Aquilo, minha querida, era apenas uma fração do que está tentando atravessar para o nosso mundo.
respondeu o Dr. Vidal, seu rosto sombrio. E temo que esteja ficando mais forte a cada momento. Nas horas seguintes, o professor explicou em detalhes o que sabia sobre o amuleto de Zaronte e a entidade que ele aprisionava. Era uma criatura antiga, nascida no caos primordial que existia antes do nosso universo. Seres como esse ansiavam por entrar em nossa realidade, consumir e corromper tudo o que encontrassem. O amuleto é tanto uma prisão quanto um portal, explicou o Dr. Vidal. Ele mantém a criatura contida, mas também fornece um caminho para que ela tente escapar. E agora que encontrou você, Clara, não vai desistir facilmente. Como podemos pará-la? Perguntou Clara, determinação substituindo o medo em sua voz. O professor hesitou. Há um ritual, descrito nos textos antigos. Mas é perigoso, Clara. Extremamente perigoso. Ele então detalhou o ritual das sombras, um processo complexo que poderia selar permanentemente o portal dentro do amuleto. Mas havia um preço. O ritual exigia que alguém se oferecesse voluntariamente como âncora, ligando sua força vital ao selo. Quem realizar o ritual ficará preso entre os mundos, disse o Dr. Vidal suavemente. Nem vivo, nem morto. Um guardião eterno do portal. Clara sentiu o peso dessa revelação, mas sabia que não tinha escolha. A alternativa era permitir que aquela coisa monstruosa entrasse em seu mundo, destruindo tudo e todos que amava. Eu farei, disse ela, sua voz firme apesar do medo que sentia. Os preparativos para o ritual levaram dias. O Dr. Vidal reuniu ingredientes esotéricos de toda a cidade. Ervas raras, cristais específicos, óleos consagrados. Clara, enquanto isso, lutava contra a influência crescente da entidade. Seus pesadelos pioraram, tornando-se tão vívidos que ela mal conseguia distinguir o sonho da realidade. A criatura sussurrava promessas de poder, tentando seduzi-la a abrir voluntariamente o portal. Clara resistia, mas sentia sua força de vontade se esgotando a cada noite. Na véspera do ritual, Marco apareceu no apartamento de Clara, preocupado com seu desaparecimento repentino. Encontrou-a em um estado lastimável. Pálida, emagrecida, com olheiras profundas e um olhar assombrado. Meu Deus, Clara, o que está acontecendo com você? Exclamou ele, horrorizado. Clara hesitou, então decidiu contar tudo. Para sua surpresa, Marco acreditou nela. Sempre soube que havia mais neste mundo do que podíamos ver, disse ele, segurando sua mão. Como posso ajudar? Com Marco agora parte da equipe, os preparativos finais foram feitos. Na noite da lua nova, quando as barreiras entre os mundos estavam mais finas, eles se reuniram em um círculo de sal e velas negras no apartamento de Clara. O Dr. Vidal começou a entoar o cântico antigo, sua voz reverberando com poder oculto. Clara ficou no centro do círculo, o amuleto em suas mãos, sentindo pulsar com uma energia maligna. À medida que o ritual avançava, o ar ficou pesado e eletrizado. Sombras dançavam nas paredes, tomando formas grotescas e ameaçadoras. O sussurro da criatura tornou-se um rugido furioso, percebendo que estava prestes a perder sua chance de escapar. Clara sentiu como se seu corpo estivesse sendo rasgado em duas direções. Parte dela estava sendo puxada para o portal dentro do amuleto, enquanto outra parte lutava para permanecer ancorada na realidade. A dor era indescritível. Marco observava impotente, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto via sua amiga sofrer. O Dr. Vidal continuava o cântico, sua voz agora quase um grito para se sobrepor ao caos sobrenatural que o cercava. De repente, uma explosão de energia escura irrompeu do amuleto. A criatura, em um último esforço desesperado, manifestou-se parcialmente no mundo físico. Era uma visão de pesadelo. Uma massa de tentáculos, olhos e bocas, contorcendo-se em uma forma que desafiava a sanidade. Seus tentáculos se estenderam, agarrando Clara e começando a arrastá-la para o portal. Ela gritou de dor e terror, sentindo-se ser puxada para um abismo de escuridão eterna. Foi nesse momento que Marco agiu. Quebrando o círculo de sal, ele correu para Clara e agarrou sua mão. Não vou deixar você ir, gritou ele, puxando-a de volta. O Dr. Vidal gritou um aviso,
mas era tarde demais. Com Marco agora parte da equação, o ritual tomou um rumo inesperado. Uma luz cegante explodiu do amuleto, envolvendo Clara e Marco. Quando a luz se dissipou e o rugido da criatura finalmente silenciou, o Dr. Vidal abriu os olhos para uma cena chocante. O amuleto jazia no chão, agora uma peça de metal comum, sem qualquer traço de seu poder anterior. Mas Clara e Marco haviam desaparecido. O professor caiu de joelhos, exausto e atordoado. O ritual havia sido um sucesso. O portal estava selado. Mas a que custo? Onde estavam Clara e Marco? Estariam presos no limbo entre os mundos, ou algo ainda pior havia acontecido? Enquanto a primeira luz da manhã começava a se infiltrar pelas janelas do apartamento, o Dr. Vidal se viu confrontado com as consequências imprevistas de suas ações e o mistério do destino de Clara e Marco. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Clara e Marco foram um borrão de culpa e desespero para o Dr. Vidal. Ele vasculhou seus livros antigos incessantemente, buscando alguma pista sobre o que poderia ter acontecido com os dois jovens. As autoridades foram alertadas, é claro, mas que explicação ele poderia dar? A verdade soava como o delírio de um louco. Enquanto isso, em um reino além da compreensão humana, Clara e Marco lutavam para manter sua sanidade. Eles flutuavam em um vazio sem fim, cercados por cores que não deveriam existir e formas que desafiavam a geometria euclidiana. Fragmentos de realidade passavam por eles. Vislumbres de mundos alienígenas, ecos de conversas de eras passadas, visões de futuros possíveis. No início, era quase impossível manter um pensamento coerente. A vastidão do entrelugar em que se encontravam ameaçava despedaçar suas mentes. Mas, aos poucos, eles aprenderam a se agarrar um ao outro, não fisicamente, pois seus corpos como os conheciam não mais existiam, mas em um nível mais profundo, suas essências entrelaçadas. Foi Clara quem primeiro percebeu que podiam influenciar esse reino estranho. Concentrando-se intensamente, ela conseguiu criar uma ilha de estabilidade no caos, um pequeno bolsão que lembrava vagamente seu apartamento em Porto Sereno. Marco logo se juntou a ela, e juntos expandiram esse espaço seguro. Enquanto isso, no mundo físico, eventos estranhos começaram a ocorrer. Pessoas em Porto Sereno relatavam visões fugidias de Clara e Marco, aparecendo por um instante antes de desvanecer. Objetos associados a eles, uma xícara favorita, uma jaqueta amada, desapareciam apenas para reaparecer dias depois em locais impossíveis. O Dr. Vidal, observando esses fenômenos, começou a teorizar. Será que Clara e Marco, em vez de ficarem presos como guardiões imóveis do portal, haviam se tornado algo mais? Entidades capazes de transitar entre as realidades? Suas suspeitas foram confirmadas de maneira dramática 3 meses após o ritual. Durante uma noite particularmente agitada, quando uma tempestade violenta castigava Porto Sereno, o Dr. Vidal acordou com seu quarto preenchido por uma luz etérea. Lá, no centro do cômodo, estavam Clara e Marco, ou algo que se assemelhava a eles. Seus corpos pareciam ser feitos de luz e sombra, constantemente mudando e fluindo. Seus olhos brilhavam com um conhecimento além do humano. Quando falaram, suas vozes eram um coro de sussurros. Professor, disse Clara, sua voz ecoando de maneira impossível no pequeno quarto, viemos agradecer e avisar. O Dr. Vidal, boquiaberto, mal conseguiu balbuciar. Vocês estão bem? O que aconteceu? Marco sorriu, um gesto estranhamente humano em seu rosto sobrenatural. Estamos além de bem ou mal, professor. Nos tornamos algo mais. Guardiões, sim, mas não prisioneiros. Viajantes entre mundos. Clara continuou. O ritual nos transformou. Agora, patrulhamos as fronteiras entre as realidades, mantendo entidades como aquela que enfrentamos longe do nosso mundo. Mas não viemos apenas para tranquilizá-lo. Seus rostos ficaram sombrios, e o ar no quarto ficou pesado. Há outros como nós, professor. Outros que atravessaram o véu, voluntariamente ou não. E nem todos têm boas intenções. O que querem dizer? Perguntou o Dr. Vidal, um calafrio percorrendo sua espinha. Guerra, respondeu Marco, sua voz agora um trovão distante.
Uma guerra pelas fronteiras da realidade. E nosso mundo está no centro disso tudo. Clara estendeu a mão, e uma imagem se formou no ar, um mapa de linhas de energia cruzando o globo, pulsando com poder. Estes são os pontos fracos, onde o véu entre os mundos é mais fino. Eles precisam ser protegidos. O Dr. Vidal compreendeu a gravidade da situação. O que posso fazer? Continue seus estudos, professor, disse Clara. Reúna conhecimento. Prepare outros, pois chegará um dia em que o véu se romperá, e a humanidade precisará estar pronta. Com essas palavras, Clara e Marco começaram a desvanecer. O Dr. Vidal, desesperado por mais informações, tentou alcançá-los, mas suas mãos passaram através de suas formas etéreas. Estaremos observando, foi o último sussurro que ouviu antes que desaparecessem completamente, deixando para trás apenas o cheiro de ozônio e uma sensação de temor reverencial. Nos anos que se seguiram, o Dr. Vidal dedicou sua vida a cumprir a missão que lhe fora confiada. Ele viajou o mundo, estudando fenômenos inexplicáveis, reunindo aliados e preparando uma rede de guardiões humanos para o dia profetizado por Clara e Marco. Enquanto isso, nos cantos escuros do mundo e nos espaços entre as realidades, uma batalha silenciosa se desenrolava. Clara e Marco, agora seres de poder inimaginável, lutavam para proteger a tênue fronteira entre os mundos. Às vezes, em noites especialmente escuras, pessoas sensíveis podiam vislumbrá-los, duas figuras de luz e sombra, dançando nos limites da percepção, guardiões eternos contra horrores além da compreensão humana. E em Porto Sereno, agora um ponto focal de energias misteriosas, os moradores aprenderam a aceitar o inexplicável. Luzes estranhas no céu noturno, sussurros no vento, e a sensação ocasional de estar sendo observado por algo benevolente mas incompreensível tornaram-se parte da vida cotidiana. Uma nova lenda nasceu, a história de dois amantes que se sacrificaram para salvar o mundo, apenas para se tornarem algo mais, algo eterno. O medalhão de Zarote, agora uma relíquia sem poder, repousa em uma caixa trancada no escritório do Dr. Vidal, um lembrete silencioso do dia em que o véu entre os mundos quase se rompeu, e do preço pago para mantê-lo intacto. Por enquanto.